Mas o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não ousou pronunciar juízo de maldição contra ele, mas disse: O Senhor te repreenda. Judas 1:9. Meus filhos, neste vídeo vamos arrazoar sobre o motivo de Satanás exigir o direito sobre o corpo de Moisés após a sua morte. Qual foi o resultado dessa grande batalha entre o arcanjo Miguel, o anjo do Senhor, o único que tem o nome de Deus, e seu outrora melhor amigo Lúcifer, o filho da luz, o maior dentre todas as criaturas de Deus? Moisés, após peregrinar pelo deserto durante 40 anos e chegando próximo à sua morte, foi-lhe ordenado reunir os filhos de Israel antes de sua morte e contar a eles todas as jornadas da hoste hebreia pelo deserto desde sua partida do Egito. Moisés também contou sobre todos os grandes erros que seus antepassados cometeram contra Deus, trazendo os juízos de Deus sobre eles, obrigando a dizer que eles não entrariam na terra prometida. Eles morreram no deserto, de acordo com a palavra do Senhor. Seus filhos tinham crescido, e a estes a promessa de posse da terra de Canaã devia ser cumprida. Muitos destes eram crianças quando a lei foi dada a Moisés e não tinham nenhuma recordação de como aquele evento havia sido grandioso. E para que não deixassem de compreender a necessidade de serem obedientes aos 10 mandamentos e a todas as leis e juízos dados a Moisés, foi ele instruído por Deus a recapitular os 10 mandamentos e todas as circunstâncias relacionadas com a doação da lei. Moisés havia escrito num livro todas as leis e juízos dados por Deus e havia fielmente registrado todas as suas instruções dadas pelo caminho, e todos os milagres que ele havia realizado, e todas as murmurações dos filhos de Israel. Moisés tinha também registrado como fora vencido em consequência das murmurações deles. Todo o povo fora congregado diante dele, e ele leu os eventos de sua história passada, do livro que tinha escrito. Também leu as promessas de Deus a eles se fossem obedientes, e as maldições que sobre eles viriam, se fossem desobedientes. Moisés advertiu especialmente os filhos de Israel contra os serem seduzidos pela idolatria. Fervorosamente e com insistência, pediu a eles para obedecerem aos mandamentos de Deus, explicando que se demonstrassem obediência e amor ao Senhor e o servissem com suas afeições não divididas, ele lhes daria a chuva na estação certa e faria que tivessem vida em abundância e riquezas imensuráveis. Desfrutariam também especiais e exaltados privilégios e triunfariam perante o conflito cósmico. Então subiu Moisés das campinas de Moabe ao monte Nebo, ao cume de Pisgá, que está defronte de Jericó. E o Senhor lhe mostrou toda a terra de Gileade até Dan, e todo o Naftali, e a terra de Efraim e Manassés, e toda a terra de Judá, até ao mar ocidental, e o Neguebe, e a campina do vale de Jericó, a cidade das palmeiras até Zoar. Disse-lhe o Senhor: Esta é a terra que, sob juramento, prometi a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. Eu te faço vê-la com os teus próprios olhos, porém não irás para lá. Assim morreu ali Moisés, servo do Senhor, na terra de Moabe, segundo a palavra do Senhor. Deus o sepultou num vale, na terra de Moabe, de frente de Bet-peor, e ninguém sabe até hoje o lugar da sua sepultura. Tinha Moisés a idade de 120 anos quando morreu. Não se lhe escureceram os olhos, nem se lhe abateu o vigor. Deuteronômio 34, 7. Não era da vontade de Deus que alguém subisse com Moisés ao cume de Pisga. Ali estava ele, sobre o cume de Pisga,
na presença de Cristo e de anjos celestiais. Depois de, para sua satisfação, ter visto Canaã, deitou-se, qual um guerreiro fatigado, para descansar. O sono veio sobre ele, mas foi o sono da morte. Os próprios anjos tomaram seu corpo e o sepultaram no vale. Os israelitas jamais encontraram o lugar onde foi sepultado. Seu enterro foi secreto para evitar que o povo pecasse contra o Senhor, idolatrando o seu corpo. Satanás ficou extremamente alegre e em júbilo, pois acreditava que houvesse sido bem-sucedido em levar Moisés a pecar contra Deus, quando Moisés tomou para si a glória de Deus, ferindo a rocha em seu próprio nome, diante todo o povo de Israel. Por esta grande transgressão, Moisés viera sob o domínio da morte. Se tivesse continuado fiel, e sua vida não tivesse sido manchada por aquela perigosa transgressão, deixando de dar a Deus a glória de ter tirado água da rocha e tomando para si, ele teria entrado na terra prometida e teria sido trasladado ao céu sem ver a morte. Moisés tomou para si a glória que pertencia a Deus e tornou necessário que Deus procedesse de modo a convencer ao rebelde povo de Israel de que não foi Moisés que os tirou do Egito, mas o próprio Deus que o fez, caminhando dia a dia à frente de toda a multidão com grande glória e poder, através de seu filho primogênito, o arcanjo Miguel, ou Cristo, pois nele está o seu nome. Eis que eu envio um anjo diante de ti para que te guarde pelo caminho e te leve ao lugar que tenho preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não te rebeles contra ele, porque não perdoará a vossa transgressão, pois nele está o meu nome. Êxodo 23, 20, 21. O arcanjo de Deus, Jesus Cristo, junto dos anjos que sepultaram Moisés, desceram do céu para o ressuscitar e levá-lo para o céu, depois de ter ele permanecido na sepultura um breve tempo sobre o pó da terra. Porém, quando Cristo e os anjos se aproximaram da sepultura, Satanás e os anjos caídos surgiram e rodearam a sepultura, onde Moisés estava enterrado, e ficaram a guardar o corpo de Moisés para que não fosse removido. Quando Cristo e seus anjos chegaram cada vez mais perto, Satanás não conseguiu resistir à aproximação do anjo do Senhor, e foi obrigado, devido à glória e poder do arcanjo e seus anjos, a voltar atrás e abandonar a guarda do corpo de Moisés. Satanás reclamou ao corpo de Moisés, dizendo que tinha direito sobre ele, por causa de sua grande transgressão, pois tomou a glória de Deus para si próprio, assim como Satanás o fez no início de sua rebelião contra o governo de Deus. Porém, Cristo mansamente o remeteu a seu Pai, dizendo: "O Senhor te repreenda." Cristo disse a Satanás que sabia ter Moisés humildemente se arrependido de seu tão grande erro, que mancha alguma repousava sobre seu caráter e que seu nome permanecia incontaminado no livro celestial. Então Cristo ressuscitou o corpo de Moisés, que Satanás estava reclamando, e juntos subiram ao céu. Meus filhos, essa é a história sobre a disputa do corpo de Moisés. Reflitam sobre o quanto esse pecado foi extremamente grave, ao ponto do próprio Satanás exigir direito sobre o corpo de Moisés. Vinde, arrazoemos. Deixe suas dúvidas nos comentários.